Pronto, agora tá gravando, né? Então, só pra aparecer na gravação, né? Agora a gente vai começar a falar aqui da parte da asa em si, agora depois que a gente falou do perfil, né? Então, né, tem a parte da envergadura, a corda, né? E a área da asa. Então, né, um negócio que eu queria comentar com vocês era essa parte aqui, né? Eu falei pra vocês que o perfil aerodinâmico da asa, ele estava representado nas nervuras. Não sei se vocês lembram que eu falei isso. Lembram? Quer que eu recapitule? Tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? Vocês não falam nada, então vamos continuar. Não, tá tranquilo, pode ficar de boa. Ah, beleza. Então, ó, tá aqui, ó. Se vocês estão enxergando aqui, ó, o formato dos perfis aqui dentro, ó. Vocês conseguem enxergar? Ou não? Sim. Sim. Então, eles são representados aqui, né, pelas nervuras da asa. Só para vocês terem uma perspectiva, né, de como é que uma asa é construída, né? Tem as nervuras, né, que são esses vários retalhozinhos aqui, ó, que eles ficam dentro da asa. Aqui não dá pra ver, dá até pra ver aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, mas tá passando uma vírgula desse ponto, ó, e ele vai indo até o fundo. Essa aqui é a... Caraca, me fugiu o nome agora, peraí. Não acredito que esse nome me fugiu agora. Se alguém lembrar, pode me falar, tá bom? Eu sei que tem outras pessoas aqui de outras equipes de aerodesign que eu só me deu um branco justamente agora disso aqui. Pera aí que eu só vou dar uma olhadinha aqui. É a nervura, né? O borde de ataque. Caraca, como é que eu esqueci disso, gente? Eu falo isso o tempo todo. A longarina. A longarina, tá bom? Lembrei. Nessa parte que passa de um ponto até o outro é a longarina, tá bom? Só para vocês, né, terem umas... qual que são os nomes, né, dentro das estruturas dentro de uma asa, tá bom? Então, né, continuando aqui, né, o formato das asas, né, que podem ter, a gente pode ter, né, o formato retangular, o formato trapezoidal, a asa mista, né, que é como o próprio nome diz, né, é um misto dos vários formatos, né, que ó, a gente pode ver que tem metade retangular aqui e trapezoidal nas pontas, e a asa elíptica. Todas essas asas, elas têm suas desvantagens e suas vantagens. Porém, né, é bom levar em conta sempre num projeto desse a viabilidade, tá bom? Não adianta nada você escolher sempre as melhores configurações e você não conseguir fazer. Que aí, né, não vai ter avião. Então vamos continuar aqui, né? Vamos ver a vantagem e as desvantagens de cada uma. Então, né, começa com a retangular. Ela é dessas, né? Ela é a asa com a menor eficiência aerodinâmica. Ou seja, né, a força de sustentação dela de arrasto, né, é menor. Isso ocorre, né, devido, né, ao arrasto induzido que acontece, né, nos vórtices das pontas das asas. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, né, o porquê que foi até uma discussão que a gente teve, né, o porquê que os vórtices não, a eficiência aerodinâmica, né, de um perfil é maior que de uma asa. Vocês vão ver que é por conta, né, desse arrasto induzido que eu vou explicar daqui a pouquinho, né. As vantagens da asa retangular é que tem uma maior facilidade da construção dela, porém, né, como um preço a se pagar, você, né, tem essa baixa eficiência aerodinâmica, né. E a área em planta, né, dessa asa, né, como é uma asa retangular, como é que calcula, né, a área de um retângulo? A base vezes a altura, né? Então a envergadura vezes a corda, tá bom? A asa trapezoidal é uma asa ali já de uma ótima eficiência aerodinâmica, pois, né, como ela vai reduzindo, né, conforme, vamos dizer, a espessura, né, ela vai reduzindo, o arrasto induzido também diminui, né? Nesse tipo, né, na hora da construção se torna um pouquinho mais complexo. E para calcular a área dessa asa, né, você tem essa formulazinha aqui. O que são, né, essas novas siglas aqui? Tem a corda raiz, que é... Eu vou voltar aqui só um pouquinho aqui. A corda raiz é essa linha aqui, ó. Vamos dizer, é a corda, né, da raiz, né, com o próprio nome. E também tem a corda final, que é essa aqui, tá bom? Então,
o tamanho dessas linhas aqui, né, vai ser o que você vai colocar nessa nova fórmula, tá bom? Vezes a envergadura dividido por 2, aí você vai ter a área da trapezoidal. E por último aqui, né, tem a asa elíptica, que aqui é a asa ideal, né? Pois ela proporciona, né, a máxima eficiência, tem que arrumar aqui, ó, aerodinâmica, pois e também ela é a mais difícil de se fazer, né? Como vocês estão vendo, né, todas têm os seus preços a se pagar. Então na hora de você fazer na asa, você tem que levar em conta, né, todos esses parâmetros para o seu projeto dar certo. E a forma, né, de se calcular a área dessa asa, π sobre 4 vezes a envergadura vezes a corda raiz. E aqui, né, ainda tem sobre a asa mista, né, que apresenta, né, característica tanto das asas retangular como da asa trapezoidal ou elíptica. Esse tipo de forma geométrica muitas vezes representa uma excelente solução para aumentar a área da asa na busca de uma menor velocidade de stall, sem comprometer o arrasto induzido, né? A área de planta da asa mista pode ser calculada, né, a partir da composição adequada das equações que definem os outros modelos. Então vocês vão fazer do mesmo, né, que o nome dela se chama asa mista, vão fazer um misto também das equações que vocês viram lá atrás, para calcular cada areazinha. Aí agora vamos falar, né, sobre a fixação das asas na fuselagem, tá bom? E a gente sempre vai, nesses principais, vamos dizer, configurações, a gente sempre vai tocar na vantagem e na desvantagem de cada modelo, tá bom? Então, né, primeiramente, a asa alta, né, como vocês podem ver aqui na figura aqui embaixo, essa configuração, né, possui vantagens com os seguintes aspectos. Melhor relação LD, lembrando, esse L maiúsculo, D maiúsculo, é já da força de sustentação da asa, a gente viu do perfil que era minúsculo, né, maior estabilidade lateral da aeronave, menor comprimento de pista necessário para pouso, uma vez que minimiza a ação do efeito solo, e para aeronaves de transporte simplifica, né, o processo de colocação e retirada de carga, visto que a fuselagem se encontra mais próxima do solo. Isso aqui, né, já é uma vantagem, né, para, vamos dizer, para um avião de carga, né, gigantesco. Não entra tanto no aerodesign. A asa média, né, essa configuração geralmente está associada à menor geração de arrasto entre as três localizações citadas. A maior desvantagem, né, da utilização desse tipo é o problema estrutural, uma vez, né, que um momento fletor da raiz exige a necessidade de uma estrutura reforçada. Então, né, é bem mais fácil você colocar uma asa em cima ou embaixo, né, que é a próxima que vocês vão ver, né, do que você colocar aqui no meio. Então você vai precisar de um maior reforço, com isso você vai ter mais peso. E, né, na competição a gente quer que o que pese é a carga, né, não é o nosso aeromodelo. E por final, né, a asa baixa. A maior vantagem da asa baixa, né, está relacionada ao projeto do trem de pouso, né, pois em muitos casos a própria asa serve como estrutura para suportar, né, as cargas na hora que o avião ele pousa. Uma melhor manobrabilidade de rolamento, né, da aeronave, além de necessidade de um menor comprimento de pista para a decolagem, né, pois aproveita, né, de forma significativa a ação do efeito solo. Porém, né, o aspecto negativo de uma menor estabilidade lateral. O efeito solo, a gente vai aprender sobre ele, né, nos próximos slides, mas só para dar vamos dizer, uma resumida, o efeito solo, vocês vão ver que na ponta da asa, ó, formam uns vórtices, que são círculos de ar que eles formam aqui, ó, eles vão formando, girando, né, em volta da asa, acontecendo o arrasto induzido. O efeito solo, o que acontece? Quando a aeronave está perto do solo, esse vórtice ele bate no solo e quebra. Então imagina esse círculo de vento, ele vai bater no solo quando a aeronave está voando mais perto do solo, e aí vai quebrar esse vórtice, acabando assim, né, reduzindo, né, não acabando, né, porque não tem como acabar, com um pouco do arrasto, entendeu? Esse é o resumo aí do efeito solo para vocês. O alongamento, né, vamos aprender um pouquinho sobre o alongamento, é outro conceito que vocês precisam saber. Né, o alongamento em asas de forma geométrica retangular, né, ele representa a razão entre a envergadura e a corda, né, e pode ser calculado dessa forma aqui, tá bom? O alongamento em asas de geometria diferentes, né, da retangular, ou seja, né, a mista, a elíptica, a trapezoidal, né, ela pode ser calculada dessa forma aqui também, né, então a envergadura ao quadrado
sobre a área da asa. Aqui, né, outro conceito também é a relação de afilamento, né? Então, o afilamento, né, basicamente, né, a asa, né, ela vai diminuindo, né, do asa retangular que tem aqui desse lado para a asa, né, mais trapezoidal, tá bom? Então, né, vocês podem ver aqui que a corda, só, né, para lembrar desses conceitos aqui, a corda final, que é representado pela essa sigla aqui CT, ela é igual à corda raiz, né, na asa retangular, lembrando. E na asa, né, com o afilamento, a corda raiz ela é diferente da corda final, tá bom? Para descobrir essa relação de afilamento, você só faz um sobre o outro. E o afilamento, né, ele é representado pela essa letra grega aqui, que eu não lembro o nome agora, tá bom? Mas não é importante, né? Não é tão importante vocês lembrarem o nome das letras gregas, tá bom? E agora aqui, né, outro conceito também, a corda média aerodinâmica, né? O valor da corda média aerodinâmica e sua localização ao longo da envergadura da asa podem ser determinados a partir da solução matemática das equações a seguir. Por que né, eu estou apresentando vários conceitos desses para vocês? Porque depois vocês vão precisar, né, desses valores aqui, tá bom? Lembra que em algum momento da outra aula eu falei que precisava da corda média? É assim que vocês calculam a corda média, tá bom? Então vocês podem olhar aqui a corda média, né? E ela calcula da seguinte forma, né? Então a corda média é 2/3 da corda raiz, aqui abre parênteses, né? Com a relação, né, de afilamento, aqui, ó. Por isso que eu ensinei a relação de afilamento para vocês poderem descobrir a corda média. E também, né, tem aqui a distância, né, da corda raiz para a corda média, vocês podem calcular ela por esse y aqui, né? E vai ser, né, a envergadura sobre 6, abre parênteses, né? Essa mesma relação, né, com a relação de afilamento aqui de novo, né? Por isso que eu ensinei como é que vocês calculam isso aqui. Então, né, as forças aerodinâmicas e momentos em asas finitas, né? Eu toquei muito nessa parte, né, da letra maiúscula e da minúscula, né, justamente para a gente chegar aqui, tá bom? Então, né, vocês estão vendo, né, que para descobrir a força de sustentação da asa, né, vai ser o L maiúsculo agora, e vocês vão usar o CL maiúsculo, ou seja, vocês vão usar o gráfico de sustentação por alfa da asa agora, né? Esse C maiúsculo representa isso, né? O arrasto aqui também, para descobrir o arrasto, sempre usando então a letra maiúscula. Lembra disso, porque senão vocês vão errar por bobeira as contas de vocês, tá bom? E, né, o momento também é a mesma coisa, sempre usando a letra maiúscula, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Quer perguntar alguma coisa? Acho que tá tranquilo, né? Então vou continuar aqui. Aqui, né, o coeficiente de sustentação em asas finitas, né? Aqui, né, eu deixei até aqui uma figurinha sobre os vórtices, né? Aqui, ó, o coeficiente de sustentação da asa é o mesmo do perfil aerodinâmico? Eu já adiantei para vocês, né, na aula passada que a resposta é não. O coeficiente de sustentação das asas, né, está associado aos vórtices produzidos nas pontas das asas, né, que diminuem o coeficiente de sustentação. Por isso que o coeficiente de sustentação da asa vai ser menor. Esses vórtices, né, induzem uma componente de velocidade direcionada para baixo, denominada downwash. Vocês podem ver aqui, né, não são setas apenas, aqui são vetores. Então aqui, né, tem uma soma de vetores, que é o downwash, que está representado por esse W aqui, ó. E essa componente somada vetorialmente à velocidade do vento relativo, que lembra, né, a velocidade do vento relativo é aquela que vem em direção à asa, né? Então, esses dois somados, eles formam esse vento relativo local aqui, que, né, acaba prejudicando a eficiência aerodinâmica da asa. Para enxergar aqui os vórtices, né, eu falei para vocês que eles fazem, né, um círculo em volta da ponta da asa, dá para perceber por essa foto aqui, ó. Um avião, né, ele decolando e jogaram essa fumaça, nesse pó vermelho, e através, né, do pó dá para perceber direitinho a formação dos vórtices, ó. Então eles fazem essa espiral prejudicando a asa. Como é que você pode, né, como apareceu lá?
Como é que você pode diminuir isso? Você pode usar alguns dispositivos de ponta de asa, que vocês inclusive também vão aprender aqui o que são, e também afinando a ponta da asa, para diminuir esses vórtices aqui, tá bom? Mas tudo isso a gente vai ver ainda. Então, né, aqui o ângulo de ataque induzido. Por que que, né, a asa é mais prejudicada? Né? A gente vai ver agora aqui, né, vocês já entenderam como o vento relativo local ele aparece, né? Lembra dele, que ele vai aparecer aqui agora. Ó. O vento relativo, né, ele é inclinado para baixo em relação à direção original do vento, né? E o ângulo formado denominado o ângulo de ataque induzido. Então, vocês lembram, né, que a asa, para ela, né, aumentar a sustentação ou diminuir, é em relação ao alfa. E vocês lembram, né, aqui, ó, olhem aqui a direção do vento relativo local, né? Olha como ele fica. Então, o que acontece com o vento relativo local? Ele meio que corta o seu ângulo alfa. Ó. Então, essa linha azul aqui, ó, é o vento relativo local. Cortando o seu alfa, ele diminui seu alfa. E diminuindo seu alfa, a sua força de sustentação diminui. Pode falar, Laila. Desculpa. Se esse sentido do vento for o contrário, ele fica com valores negativos ou não faz diferença? O vento, você falou que estava um pouquinho baixinho. Você falou se o vento ele for ao contrário, certo? O meu fone é só isso. Tá meio ruinzinho de entender. Assim, se for isso, né, que você perguntou, não leva vamos dizer, não leva em consideração a direção do vento, pois o avião ele sempre vai de encontro ao vento. Então acaba que vamos dizer, o sentido do vento ele sempre vai estar a favor do avião. Mas existem sim, vamos dizer, algumas modificações de acordo com o vento, né? Estou aqui, dependendo do vento, né? Até alguns aeroportos eles param de funcionar por conta disso. Porém, não, pode ficar tranquilo. Porém, né, a gente não vai levar tanto em conta isso agora, porque isso já são alguns assuntos mais complexos, tá bom? Mas entendam aqui que o vento ele sempre está vindo em direção à asa aqui, tá bom? Aí, né, então, né, voltando aqui, né, então, o vento relativo local, né, ele corta, né, o seu alfa, diminuindo ele, né, e então, né, diminuindo a força de sustentação, né? Portanto, pode-se notar a presença da velocidade induzida provoca na asa uma redução do ângulo de ataque e, consequentemente, uma redução do coeficiente de sustentação. Em outras palavras, né, uma asa possui uma menor capacidade de gerar sustentação quando comparada ao perfil. Tá bom? E aqui, né, então vamos saber, né, a determinação do ângulo de ataque induzido, né? Lembrando, né, dá para ver aqui por essa imagem aqui, ó, os vórtices sendo criados, ó, tá vendo? Então, né, um modelo teórico, né, determinado da velocidade induzida pode ser obtido a partir da linha sustentadora de Prandtl, tá bom? Essa fórmula aqui embaixo, ó, vocês conseguem saber a determinação, né, do ângulo de ataque induzido, né, que prediz que a distribuição usando, né, lembrando, esse modelo aqui, ele usa, né, a distribuição elíptica de sustentação. O que é a distribuição elíptica? É isso aqui, ó. É esse arco aqui, ó. Então, nesse modelo, ele presume, né, que a distribuição de sustentação está sendo feita dessa forma, que é a forma mais usual, tá bom? O ângulo de ataque induzido pode ser calculado, né, pela seguinte equação. Então, o coeficiente de sustentação da asa sobre π vezes, né, o alongamento da sua asa, tá bom? E aqui a determinação, né, então, né, do CL máximo da asa. A questão agora é, né, quanto o coeficiente da asa é menor que o coeficiente do perfil? Então, né, a resposta depende da forma geométrica e do modelo da asa. Na equação apresentada, claramente nota-se que o aumento do alongamento, né, ele é benéfico para a capacidade, né, de geração de sustentação da asa, uma vez que proporciona a redução do ângulo de ataque induzido.
Só pra, não sei se vocês perceberam, mas a forma desse slide aqui é o mesmo desse aqui, tá bom? A gente só está analisando a forma. Então, o que você pode fazer para diminuir esse ângulo de ataque induzido e aumentar a sua força de sustentação? Você pode aumentar, né, o alongamento da sua asa. Então, né, vocês podem usar de exemplo os aviões comerciais, né? Vocês vão viajar, né? Vocês podem ver que a asa dele é gigantesca, justamente para acabar com esse ângulo de ataque induzido, entendeu? Por isso que as asas normalmente elas são bem grandes para ter, né, esse ganho na força de sustentação. E aqui, né, a gente tem aqui outro conceito novo para aprender, né? Agora é o que já é outra, vamos dizer, outra ideia para se aprender, né? O fator de eficiência de envergadura, né? A equação apresenta, né, somente é válida para asas de alto alongamento, operando em regime subsônico incompressível, onde A e o coeficiente angular, né, representa os coeficientes angulares da curva e a asa do perfil, respectivamente. Então, aqui, ó, o E, né, o fator, né, de eficiência. Eu acho que isso aqui está até errado. Essa parte aqui, o primeiro aqui, que o coeficiente angular, a gente não está vendo aqui, né? Deixa eu ver só se for do próximo slide. Deixa eu ver aqui. Ah, é do próximo slide, ó. Mas daqui a pouco a gente vai entender. Então, o fator de eficiência, o E, né, da envergadura da asa, representa um parâmetro que depende do modelo geométrico da asa e influência, né, do alongamento e pelo afilamento da asa. Vocês devem, né, o fator, né, que é esse delta aqui, o delta, acho que é o maiúsculo, eu sempre confundo. O outro delta, né, é o delta que parece um triângulo. Eu não lembro se esse aqui é o maiúsculo ou minúsculo. É o fator de arrasto. Minúsculo. Beleza, valeu. E ele varia entre 0 e 0,6. Eu tentei procurar, porém eu não consegui achar como é que se determina esse delta aqui, tá bom? Esse fator de arrasto. Porém, né, se for usando a conta, tenta usar alguma média ali, porque eu realmente procurei e não achei, né, o porquê que esse delta, né, entre zero, como é que se calcula, né, esse número aqui, tá bom? E aqui, né, asas com alto alongamento, né? Então, lembrando, para você definir, né, normalmente asas com grande alongamento, né, um alongamento, se você fizer aquela divisãozinha que a gente aprendeu anteriormente, né, se o alongamento for maior que 4, representa, né, uma escolha mais adequada do projeto da aeronave. A teoria da linha sustentadora de Pandrel permite, entre outras propriedades, estimar o coeficiente angular da curva CL versus alfa, né, da asa finita, em função do coeficiente angular da curva CL versus alfa do perfil, né? Então, o que estava aqui, né, que isso aqui inclusive estava errado, o A, né, é o coeficiente angular da asa e o A0 é o coeficiente angular do perfil, né? Então, através do coeficiente angular do perfil, vocês conseguem descobrir o coeficiente angular da asa, tá bom? Então, né, a conta aqui, né, então o coeficiente angular do perfil aqui, né, vocês já sabem aqui o alongamento e o fator de eficiência, né, para vocês descobrirem todas essas informações para os estudos da asa de vocês, tá bom? E aqui, né, uma fórmula aqui para asas com um alongamento inferior a 4, e você usa aqui essa fórmula aqui, todos com conceitos, né, que a gente já aprendeu, né? Então aqui o alongamento, o coeficiente angular do perfil, e aí, né, só tacar pau que aí vocês vão descobrir o da asa, tá bom? Lembrando, essa fórmula, alongamento inferior a 4, tá bom? E aqui, né, então, a comparação entre a asa e o perfil, né? Vocês podem ver aqui já de olho, né? Vocês já podem ver que o perfil ele sempre vai ser maior e vocês descobriram já o porquê, né? Por conta dos vórtices produzidos nas pontas das asas, tá bom? Então aqui, o coeficiente angular da asa, da curva CL versus alfa da asa, sempre será menor que a do perfil, né? Isso aí já está, né, explicado. A região linear da curva CL versus alfa pode ser calculada multiplicando-se o coeficiente angular da curva da asa com a diferença entre o ângulo de ataque e o ângulo de ataque para a sustentação nula da asa. Então, né, aqui, ó, a região linear, né, para descobrir aqui, vocês podem descobrir usando essa formulazinha aqui, né, desse gráfico. Então, lembrando, né, usando aqui o A
que vai ser o coeficiente angular da asa, o alfa, né, que vocês vão estar usando em questão, e o alfa onde a sustentação é zero. Então, onde a sustentação é zero aqui no alfa? Aqui, né, no final aqui do gráfico, né? Então, onde L é igual a zero. Então, vai ser aqui, tá bom? Às vezes pode ser meio estranho, né? Você ver se L é igual a zero aqui embaixo. É porque a sustentação da asa vai ser igual a zero aqui, tá bom? Aí aqui, né, a gente acabou mais um capítulo e agora a gente vai falar sobre o stall. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Acho que tá tranquilo. Então agora a gente vai falar aqui sobre o stall, tá bom? Outra parte também muito importante, que eu falei muito para vocês, né, na outra aula, que, né, a asa estola, o stall. Vamos saber agora o que é esse tal de stall. Então, né, a definição do stall, observando, né, a curva CL versus alfa de uma asa finita, o aumento do ângulo de ataque, né, proporciona um aumento do coeficiente de sustentação. Isso aí, vocês, né, a gente já entendeu. Porém, né, esse aumento do CL não corre indefinidamente, né? Vocês não vão aumentar esse ângulo e ele vai sempre aumentar, né, para sempre. Uma hora ele vai ter, né, um limite máximo. Esse limite máximo é designado, né, na indústria aeronáutica como um stall, né? Então, imaginem, né, no gráfico de vocês aumentando, né, o alfa até a hora que o gráfico ele vai simplesmente tombar, né? A linha do seu gráfico ela vai lá para baixo. Isso aí é o que a gente chama de stall, tá bom? Então, né, o ângulo de stall. Muitos são os parâmetros, né, que contribuem para o stall. Dentre eles, né, o principal é justamente a variação do ângulo de ataque, que eu acabei de explicar aqui, né, e permite observar a partir de um determinado valor de alfa. O coeficiente de sustentação decresce rapidamente. Este ângulo de ataque é denominado ângulo de stall, tá bom? Então, o ângulo que ele cai bastante é o ângulo de stall. O estudo do stall representa um elemento, né, de extrema importância para o projeto de um avião, uma vez que, né, proporciona a determinação de parâmetros importantes de desempenho, como, por exemplo, né, a mínima velocidade da aeronave para voar e a determinação dos comprimentos de pista necessário de pouso e decolagem. Então, aqui, né, as características do stall. O stall, né, ele é provocado pelo deslocamento do escoamento na superfície superior da asa, fazendo com que a camada limite, né, imagina que o ar, ele tá passando lá. Vamos olhar aqui pela essa imagem aqui que é mais fácil. Ó. A camada limite, essa é o escoamento, ó, que está passando aqui. Aqui embaixo a gente pode ver o avião com stall. Ó. Então, a camada limite, que é esse escoamento aqui, ele desprende. Ó. Olha o que acontece. Ele desprende. Assim, né, ocorre a separação do escoamento no extradorso. Né? Lembrando, o extradorso é essa parte superior aqui. O extradorso da asa de maneira repentina. Quando o descolamento ocorre, o coeficiente de sustentação, né, decresce drasticamente, o coeficiente de arrasto aumenta rapidamente. Então, né, vocês vão ver que antes o ar estava trabalhando em favor da asa. Quando ele estola, o ar só empurra a asa para trás. Entendeu? Originando aqui, né, o arrasto. Tá bom? Então, aqui, né, representação do stall aqui no gráfico. Então, né, aqui a gente tem aqui, vocês, né, estamos aqui aumentando o alfa da nossa asa. Nesse ponto A aqui, ó, por enquanto, ó, o escoamento, ó, ele está colado aqui na asa, ó, que é o que a gente chama de escoamento laminar. Ele tá, imagina, né, uma lâmina, ele está passando como uma lâmina aqui, ó. E aí, até uma hora que chega, né, no CL máximo. Quando chegando no CL máximo, ele vai começar a cair. E ele vai, né, começar, né, um escoamento turbulento. Onde né, através dessas fitinhas aqui, ó, vocês percebem, né, que agora vira uma bagunça aqui. Parando, né, de gerar sustentação. Pode falar. É que quando o avião ele estola, tem algum mecanismo de defesa para que ele reverta essa situação? Normalmente não, viu? É até importante você descobrir o seu ângulo de stall, porque depois que isso acontecer, cara, o avião ele vai estar Deus dará. Então, mas dá pra, claro que dá, né, pra
se o avião... Normalmente quando isso acontece, imagina, né, quando... Não sei se vocês já viram, mas quando um avião, ele vai... Vamos dizer, ele tá subindo, e aí, né, ele tá fazendo ali uma subida vertical. Tipo, imagina um avião indo em direção à Lua. Ele vai estolar ali, e aí ele vai perder a sustentação. E ele vai começar a cair. A única forma de voltar, é claro, né, o piloto ter muita tranquilidade para fazer isso. O avião, né, ele sempre vai, vamos dizer, a parte mais pesada vai ser a sempre, né, que vai ir para a ponta, né, e vai em direção ao chão. Qual vai ser a parte mais pesada? A parte do motor, né? Então, o avião vai começar a ir de bico pro chão. Vai ser ali que o piloto ele vai precisar puxar o manche para subir o avião, né, de novo, né, para o voo nivelado, né, para recuperar, entendeu? Entendi, obrigado. Então aqui, né, vamos falar agora sobre a velocidade de stall. A velocidade de stall, ela é a mínima velocidade com a qual é possível se manter o voo reto e nivelado da aeronave. Quando eu falo voo nivelado, só, né, vai que vocês não conhecem essa terminologia, é quando o avião tá assim, ó, ele tá voando desse jeito, tá bom? É assim que é um voo nivelado, tá bom? Vamos voltar lá. Essa velocidade pode ser calculada a partir da equação fundamental da sustentação, que é essa formulinha aqui, né? Para se obter boas qualidades de desempenho de uma aeronave, é desejável que se obtenha o menor valor possível para a velocidade de stall, pois dessa forma, né, o avião conseguirá se sustentar no ar com a velocidade baixa. Isso, né, é muito bom até para a parte, vamos dizer, na SAE, né, agora vai ter tá tendo uma mudança, né, que agora a maioria dos motores vão ser, né, elétricos. Porém, né, antigamente era motores a combustão, motores tipo Glow, e eles usam gasolina, né? Então, se você voar numa velocidade mais baixa, você gasta menos. Então, né, você ter uma velocidade de stall baixa é bom para isso, entendeu? Então, né, além de necessitar de um menor comprimento de pista, tanto para decolar quanto para pousar. Então aqui, né, vamos analisar um pouquinho aqui a equação, lembrando, né, velocidade de stall, a mínima velocidade com qual é possível se manter um voo reto, né, ela é definida por essa equação aqui. Então, né, o que a gente quer, né, ter aqui? A gente quer ter uma baixa velocidade de stall. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode mudar aqui nessa equação? Então, a pressão a gente não consegue mudar, porque, né, vamos dizer, se você, no local que você está voando, né, a pressão, vamos dizer, vai ser constante. Então, é um parâmetro, né, acima de você não consegue mudar. Porém, o W aqui, esse W a gente não chegou a falar. O W é o peso, tá bom? Então, o que você pode fazer? Para você diminuir o valor aqui, você pode diminuir o peso do seu avião, você pode aumentar a área da sua asa e você pode ter uma asa com um maior CL máximo. Então, é dessa forma, né, que você vai poder diminuir essa velocidade de stall. Pode perguntar. Sobre esse W, a gente vai aprender mais pra frente, né? No caso, ou então... Vocês vão até aprender, mas é peso, tá bom? É só peso. É peso em medida em quilogramas mesmo ou em newtons, assim? Em quilos. É Ah, o em peso quilos, dela, beleza. né? Beleza, então, obrigado. Só o peso dela aqui. Foi sem querer, foi sem querer. Não. Beleza. Vamos prosseguir então. Então, né, influência da forma da asa na propagação do stall. A forma como o stall se propaga ao longo da envergadura de uma asa, né, depende da forma geométrica escolhida. A gente vai ver daqui a pouco em umas imagens. Né? Representa um elemento importante para a determinação da localização das superfícies de controle, que no caso, né, são os ailerons, que são essas superfícies aqui em vermelho, ó, onde o avião ele faz as curvas, tá bom? A gente vai ver também que eles fazem as curvas usando também o leme, que é essa superfície aqui da empenagem vertical, tá bom? Mas esses aqui, né, também não deixam de ser importantes, tá bom? Aqui, ó, então aqui a fluência da forma da asa na propagação do stall. Numa asa de forma retangular, vamos usar de exemplo esse aqui, ó. Esse aqui é uma forma, vamos dizer, mais trapezoidal. Então, né, aqui, ó, onde o stall vai se propagar?
Vocês podem ver por essas linhas aqui, ó. Então, o que é o bom vocês fazerem? Não colocar o aileron onde o stall vai estar. Porque como o escoamento aqui ele vai ser turbulento, então vamos dizer que vai dar um pane ali no seu aileron. Ele vai se mover, ele vai ficar, né, uma turbulência. Imagina que vai acontecer a turbulência bem no seu aileron e vai prejudicar o seu aeromodelo. Então, a asa retangular, né, é até boa por conta disso, porque o stall ele ocorre mais perto da corda raiz. Ó. A corda aqui final, né, da asa retangular, ela é livre de stall. Então é bom você fazer um aileron aqui. Ó. O afilamento, né, do afilamento moderado aqui também. Né? Então você tem que sempre determinar, né, até o... Lembrando, né, todas as asas têm a sua vantagem e suas desvantagens. Nessa aqui, né, a asa retangular, ela tem sua vantagem por conta, né, do stall. Tá bom? Então, né, vamos ver aqui algumas coisas que podem melhorar, né, o seu stall. Então, né, a grande maioria das aeronaves possui asa afilada para se evitar o stall de ponta de asa. E também, né, pode-se usar a aplicação da torção. Ou seja, né, as seções, as nervuras, né, mais perto da ponta da asa possuem um ângulo de incidência menor. Tá bom? Então, vocês podem ver, ó, que aqui vamos usar aqui a nervura raiz, né, que é essa maior, e a nervura final, que é essa amarelinha. Né? Vocês podem ver que ela tem um ângulo de torção aqui, né, através que está aparecendo aqui. E ela ajuda, né, com esse stall, tá bom? Né, a torção aqui, né, é geométrica, conhecida como washout, tá bom? Então vamos continuando aqui. E a gente acabou mais um capítulo do curso. Alguma dúvida? Querem perguntar algo? Eu vi que tem gente que está entrando agora. Aí vocês assistam a aula. Toda a aula está sendo gravada, tá bom? Então vocês podem assistir depois. A chamada ainda não foi feita. Podem ficar tranquilos. Que a gente vai continuar aqui. Eu, né, tinha... vamos dizer... calculado, né, que a gente iria até o capítulo anterior. Como a gente tem mais uns 15 minutinhos, eu vou começar esse capítulo aqui, né? Não sei se a gente vai conseguir terminar ele. Qualquer coisa a gente termina na próxima aula, que é quinta-feira, tá bom? Amanhã não vai ter aula, que amanhã é feriado para vocês. E, né, eu não quero que vocês, né, percam seu feriado me ouvindo, né? Então aqui, né, vamos falar aqui sobre a distribuição de sustentação, arrasto e efeito solo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que minha voz ela já está falhando já. Então, né, sobre a distribuição de sustentação. A determinação, né, da distribuição de sustentação ao longo da envergadura da asa representa um fator grande importância para o dimensionamento estrutural da mesma e envolve, né, importantes conceitos relativos à aerodinâmica da aeronave. Tá bom? Então, nessa parte aqui, né, representa, né, um fator de grande importância para o dimensionamento estrutural. Né? Em locais que vai ter uma maior força de sustentação, vocês concordam, né, que força de sustentação é força. Então, você vai precisar ter um local ali, vamos dizer, mais investido, tá bom? Então, aqui, né, distribuição elíptica da asa. Né? O modelo apresentado a seguir é oriundo da teoria sustentadora, da linha sustentadora, né, de Prandtl, e representa um caso aplicado a asas elípticas, denominado distribuição elíptica de sustentação. Né, que a maioria dos casos é usado, tá bom? Então aqui, vocês podem ver até aqui nessa foto aqui tem o Y, né, usando aqui, né, o plano cartesiano, e aqui, se vocês verem bem pequenininho, a gente tem um mais b sobre 2 e um menos b sobre 2. O que é isso, né? O que é isso, Pedro? Aqui, no Y... vamos dividir, né, essas asas do meio aqui para a esquerda e do meio para a direita. Aqui a gente tem isso aqui é o que a gente chama, né, o B, ele é a envergadura. B sobre 2 é a semi-envergadura, tá bom? Então, essa é a semi-envergadura positiva e essa semi-envergadura negativa. É só uma forma de se localizar, né, usando o plano cartesiano, tá bom?
Só isso que eu quero que vocês entendam. Essa situação possui grande importância prática, pois a partir dessa distribuição de sustentação é possível, né, encontrar distribuição de sustentação em uma asa com forma diferente da elíptica. Então, né, vamos aqui no modelo teórico. Né? Então, a aplicação permite estimar a distribuição de circulação, né, como é que é o nome, gente? Da força de sustentação, através, né, dessa letra aqui, grega, né? Lembrando do y, né, que desse y aqui que vocês estão vendo aqui na própria foto, tá bom? Ao longo, né, da envergadura da asa. E pelo teorema, né, de Kuta-Joukowski, é possível determinar também qual será a força de sustentação atuante em cada seção ao longo da envergadura. A variável, né, essa letrinha aqui que eu não lembro o nome, é uma constante, né, representa a circulação no ponto médio da asa, tá bom? Então, né, através aqui, esse y aqui que está aqui é aquele y que a gente aprendeu anteriormente, na envergadura. Isso aqui eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá bom? Eu vou chamar de um R, tá bom? Mas claro que isso aqui não é um R. Aí aqui, né, a equação da elipse, aqui ó, o R aqui. O R é o gama. Aqui, ó, ainda bem que eu deixei anotado aqui, senão eu não ia poder falar pra vocês. Então, né, a equação representa a distribuição da circulação gama, dada pela equação anterior, é a parcela superior, né, da elipse, essa parte aqui de cima, mostrada na figura da equação dessa elipse é a seguinte. Né? Então, a análise da equação permite observar que o gama atinge o seu máximo valor no gama zero, né, que é aqui no meio, no ponto médio da asa, no qual a coordenada da posição dessa seleção, né, o y, né, lembrando, usando o plano cartesiano, o y aqui no meio é zero, e decai a zero, né, nas extremidades, né, que o y é mais ou menos b sobre 2. Né? Então, aqui no y, a força, né, a distribuição da força de sustentação é alta, né, no meio da asa, aqui, e nas extremidades, né, ela vai decaindo. Ó. Vocês podem ver aqui, né, através desse gráfico aqui no plano cartesiano. Ó. Ela vai caindo, tá bom? E ela pode ser determinada, né, por essa forma aqui do lado. Então, né, circulação no ponto médio da asa. Então, né, o N máximo representa o fator de carga máximo a que a aeronave está sujeita. Tá? E o W, né, como eu falei, representa o peso total da mesma, né, da aeronave. Tá bom? Então, aqui é o R0, como é que vocês calculam ele, né? Através da força de aqui ainda bem, está aqui, ó. Deveria estar mais lá para o outro lado, lá, né, como calcular R0. Então, né, aqui ó, a força de sustentação da asa, né, sobre a pressão, vezes a velocidade, vezes a envergadura, vezes π. Tá bom? Então, né, para descobrir o L também vocês podem usar o N máximo, né, que é o fator de carga máximo. Que aí a gente isso aqui, nessa parte de fator de carga, se eu não me engano, a gente vai ver. Tá bom? Isso aqui é importante também na parte da parte de estabilidade da aeronave, tá bom? Vezes o peso, né, que eu falei, né, que o W é o peso. Uma vez, né, determinado o valor de gama zero em metros por segundo, metro ao quadrado por segundo, a distribuição, né, da circulação pode ser calculada ao longo de toda a envergadura da asa, considerando uma variação da posição de y. Tá bom? Desde, né, vamos dizer, o lado direito, né, da asa, né, que é o b menos b sobre 2, até o lado esquerdo, que é o mais b sobre 2. E a força de sustentação, né, atuante para cada seção pode ser obtida pela aplicação do teorema de Kuta-Joukowski, que é esse aqui do lado direito. Ó. Então, né, através, né, desse teorema, né, mudando o y aqui, ó, vocês sempre vão usar, né, vamos dizer, essas constantes aqui, e vocês, né, para descobrirem a circulação em cada parte ao longo da envergadura, é só vocês irem mudando esse y aqui, tá bom? Então, né, resultados para a asa elíptica. A aplicação dessa metodologia, né, permite obter de forma rápida a distribuição de sustentação ao longo da envergadura de uma asa. Porém, é importante ressaltar que esse método é aplicado a asas com forma geométrica elíptica, tá bom? Nesse próximo que a gente vai ver aqui agora, né? Que a gente vai ver agora não, que a gente já viu. Tô até me confundindo aqui já.
asas com forma geométrica, né, diferente da elíptica. A distribuição, né, de sustentação ao longo da envergadura, lembrando, tudo que a gente viu agora foi com foi com a distribuição igual à da elíptica. O que a gente vai ver agora é diferente. A distribuição de sustentação ao longo da envergadura de uma asa com forma geométrica qualquer pode ser obtida, né, através da aproximação de Schwenk. O método, né, basicamente representa uma média aritmética entre a distribuição de carga originada pelo modelo da asa em questão e uma distribuição elíptica para uma asa da mesma área e mesma envergadura. Né? Então aqui é uma adaptação, né, da forma mais usual para se descobrir, né, em asas com outra forma, né, que difere da elíptica. Aqui, né, aqui é a aplicação de Schwenk. Considere, né, a asa trapezoidal, essa aqui que está aqui mostrando aqui, né? Aqui temos, né, novamente, só para lembrar alguns conceitos que a gente já viu. A corda raiz, a corda final, a envergadura, né? Considere a mostrada na figura, né? Cuja distribuição hipotética de sustentação ao longo da envergadura na semi-asa, né? Semi-asa é a mesma coisa que a semi-envergadura, né? É metade. Está representada a seguir, né? Então aqui, ó, vocês podem ver aqui, né? Então aqui é as equações do método, né, de Schwenk. Como é que vocês vão fazer aqui? Aqui a gente tem, né, todas essas fórmulas, não se assustem, né, de verem essas fórmulas. Aqui a gente tem o método de Schwenk, tá bom? Né, caso vocês queiram ver. E aqui a gente está vendo aqui, ó, temos aqui, lembrando, né, isso aqui tudo para asas diferentes da elíptica. Temos para asa trapezoidal, para a asa elíptica, né, tá aqui, e o método, né, de Schwenk aqui embaixo. Né? O subscrito TS, que ele tá aqui, ó, indica, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo, indica, né, que a análise foi realizada para uma asa trapezoidal seguindo a aproximação de Schwenk, tá bom, né? Pode falar. Esse T e esse E aí que fica entre o L e Y de T e o L e Y E, o que seria esse T e o E aí? Sempre esqueço essa terminologia. A distribuição, esse Y aqui que você está vendo, é o Y do plano cartesiano, né? Então a força de sustentação, né, em Y, esse T é de trapezoidal, tá bom? E esse E aqui, né, a mesma coisa, né, a distribuição da força de sustentação Y na asa elíptica, tá bom? Ah, sim, obrigado. Né? E aí aqui, né, vocês podem ver aqui a trapezoidal, a elíptica aqui embaixo, né? E a aproximação de Schwenk é uma fusão das duas. A aproximação de Schwenk você usa ela para descobrir, né, para asas diferentes. Então, essa aqui vocês usam para descobrir a trapezoidal e essa aqui é a elíptica. E a aproximação de Schwenk vai ser, então, né, o resultado dessas duas, né? A soma das duas dividido por 2, tá bom? Então, né, vocês vão fazer as duas aqui. Né, vamos usar da asa elíptica. Lembrando, de mesma envergadura, então, de mesma força de sustentação. Né, como estava falando aqui, ó. Asa de mesma área e mesma envergadura. Tá bom? Que vocês vão fazer a aproximação de Schwenk. Então, a mesma envergadura que você usar aqui, você vai ter que usar aqui também, tá bom? Então, né, vamos começar agora a falar sobre arrasto. Né, a gente já falou sobre a distribuição de sustentação, né, pela asa. Esse capítulo, gente, a gente está entrando agora numa área mais obscura, tá bom? Eu até, ó, já tá dando aqui, né, o nosso horário. Eu já vou mandar a lista de chamada para vocês. Tá, vê aí se foi. Acho que foi esse link aí. Qualquer coisa vocês... Permissão necessária. Todos os forms eles estão todos padronizados. Vou tirar aqui. Pronto, eu já tirei. Né? Então aqui, arrasto em aeronaves. Deixa eu ver aqui como é que tá, né, essa parte de... Eu acho que eu vou deixar essa parte de arrasto
Vamos deixar para a próxima aula então. Porque aí já é um novo tema e eu não quero, né, que... Não quero, tipo, vamos terminar um e na próxima aula, né, que no caso é quinta-feira, a gente já iniciar outro, tá bom? Então, né, alguma dúvida aqui? Vocês querem perguntar algo? Tranquilo? Tá tranquilo. Então, beleza, gente. É só uma informação, né? Para passar para vocês receberem o certificado, vocês podem faltar em uma aula só. Então, né, quem faltou na primeira aula e tá vindo nessa, não falte mais, porque senão, né, a gente não vai poder gerar o certificado para você, né? Porque tem que ter ali no mínimo se eu não me engano, né, 80% de frequência, tá bom? Então, para gerar nesses 80%, vocês só podem faltar em uma aula, tá? Então aqui nessa foi a aula de hoje. Eu vou parar aqui a gravação.